Uma das maiores dores de dono de negócio é que muitas vezes eles são muito bons na área técnica, na área comercial, mas geralmente falta o conhecimento na área financeira. Isso acaba gerando diversos problemas, de processos internos e também de falta de dinheiro no bolso. Então eu resolvi fazer alguns vídeos, uma série de vídeos bem básica para ajudar você que é dono de negócio para entender melhor como é que funciona o fluxo dentro da sua empresa e para você poder ajustar. E claro, eu vou trazer algumas dicas minhas que eu vivi muito tempo na prática, no dia a dia do financeiro de empresa e também de consultoria, que eu acabo ajudando várias pessoas também com isso. Então, vamos lá, eu vou desenhar um fluxo aqui e aí eu vou discutindo cada ponto deles para você verificar dentro da sua empresa cada ponto desse aí e o que você pode melhorar e verificar se está sendo feito dessa forma. Isso é o básico do básico e nos próximos vídeos a gente vai avançar um pouquinho mais. Então vamos lá. Como que funciona dentro da empresa? Começa geralmente aqui, que não é exatamente financeiro, mas é uma ordem de compra ou um pedido, ou aqui você vai ter um contrato. Certo? Então a origem de uma conta que você vai pagar lá na frente, ela parte daqui. Então você tem a ordem de compra, o pedido ou o contrato. E uma das primeiras coisas que a gente precisa olhar dentro da nossa empresa é o seguinte: se você tem algum processo formal disso, que isso é muito importante. Por quê? Quando você faz uma ordem de compra, você está especificando aquilo que você realmente pediu, aquilo que você quer, está lá o valor, está o prazo que vai ser pago. Então também é a mesma coisa para o pedido e para o contrato. O que acontece em muitas empresas é que ela não tem um processo formal disso aqui, o que dificulta os passos posteriores. Então, primeira coisa que é importante ver aí no seu negócio como que está funcionando, se você tem ordem de compra, se você tem, e dependendo às vezes do tamanho da sua empresa, você não vai precisar ter uma coisa muito formal, um sistema para isso. Muitas vezes você precisa formalizar por WhatsApp, ou às vezes você pode fazer isso numa planilha, que mais pessoas, mais gente tem acesso. Não precisa complicar, criar uma burocracia, sendo que não tem necessidade. Mas é sempre importante você ter isso aqui dentro da sua empresa para que você consiga acompanhar e ver se o que você está recebendo de serviço, se o contas a pagar depois está lançado da forma correta. Então, primeiro passo, ordem de compra, pedido, contrato, ter isso tudo formalizado, porque isso te ajuda depois a verificar se está sendo feito tudo da forma correta, inclusive evitar fraude, tá? Depois disso, você tem o recebimento, do seu pedido, O que vai ser uma nota fiscal, uma fatura. Então você vai receber esse serviço, o produto que você comprou e primeira coisa, para o caso de produto é feita uma checagem física, então você vai lá, alguém vai fazer a conferência disso que está no pedido com o que foi recebido. Então vai conferir fisicamente, é feita a consulta documental também da nota fiscal. Então, e nesse passo aqui, então a gente geralmente tem um setor de recebimento, geralmente expedição ou operação que vai receber isso aqui fisicamente. Se caso não seja isso, seja um serviço, vai ter alguém também que está acompanhando aquele serviço ali, se está recebendo ou não, E você tem a parte fiscal, que é o setor fiscal aqui, que vai receber essa nota fiscal. Mas isso geralmente, dependendo do tamanho da empresa, pode ser feito também dentro do departamento financeiro. Então, é feita essa checagem, ou seja, olha, recebemos, realmente o produto está correto. Beleza, então vamos entrar com essa nota dentro do sistema. Quando você entra com a nota dentro do sistema, antes disso até tem que ser feita uma checagem se a tributação daquela nota está correta. Principalmente o ISS, que é cobrado pela prefeitura, muitas vezes tem retenção, não tem retenção, isso aí tem que sempre verificar. Então, o fiscal já tem que olhar isso, ou o financeiro, geralmente a contabilidade dá um apoio nisso aí quando
se tem dúvida, né? E determina um procedimento para isso, tá? Então, certo. Então, recebemos, verificamos que está correto. Ah, não, chegou diferente, então você já volta para cá, ou vai ter que fazer a correção da ordem de compra, ou ter que fazer a devolução e não recebe o pedido. Então, já temos aqui uma primeira ação a partir da ordem de compra que se tem. Depois que fez tudo certo, você vai entrar com isso dentro do sistema, e muitas vezes, dependendo do porte da empresa, você vai fazer isso, pode ser até numa planilha, você vai conseguir fazer esse tipo de controle dependendo do volume que você tem de coisas. O importante de tudo isso é sempre, mesmo que seja uma empresa menor, você fazer isso mesmo que seja numa planilha. Por quê? Porque à medida que seu negócio for crescendo, você já tem um padrão estabelecido, que é muito diferente do que lá na frente, quando você está maior, você vai estabelecer um padrão, mas aí você não tem histórico de consulta nenhum, né? Então, ok, entramos, e o que isso aqui vai gerar? Ele vai gerar um lançamento no contas a pagar. Então, quando você recebe essa nota aqui, vai vir geralmente um boleto, ou vai vir lá a instrução para fazer um Pix ou alguma coisa assim, e essa informação tem que ser lançada no seu contas a pagar. De novo, se você tiver um RP, que hoje em dia tem muitos RPs baratos aí, que seria o ideal, lança lá, ele já vai fazer a programação dentro do seu sistema. E o que é importante verificar aqui? No contas a pagar, é importante verificar uma coisa que se chama centro de custo que é o quê? Você vai atribuir aquela conta ali para um centro de custo que depois você vai usar isso para ter relatório de resultado, de saber o resultado por produto, por cliente. Então, essa base aqui tem que estar bem montada. Você precisa ter um plano de contas, você precisa ter seus centros de custo, né, todo determinados. Eu posso fazer um outro vídeo depois só para tratar disso, que é muito importante. Mas quando você recebeu aqui a nota, vai fazer o lançamento do contas a pagar, você tem que atribuir um centro de custo para ele. E esse centro de custo precisa ter uma lógica por trás disso, tá? Não vou entrar nisso agora, mas feito esse lançamento, é feita a verificação se o prazo está de acordo com o que estava acordado aqui na ordem de compra, então se era 30 dias, aqui tem que estar 30 dias. E é feito esse tipo de verificação e lançamento do contas a pagar. Depois que faz esse lançamento, ele é muito importante a data, né? Por quê? Porque a gente faz a previsão de fluxo de caixa. Ou seja, você precisa saber como dono, no dia a dia ou numa semana, quanto que você tem de dinheiro entrando e de dinheiro saindo. Se você tiver mais dinheiro saindo e não tiver um saldo anterior lá no seu banco, no seu caixa, você vai ficar no negativo. Então você tem que sempre se preparar para isso. Então essa data aqui sempre precisa ser olhada com muito cuidado, porque se for feito um lançamento errado aqui, vai estragar, né, depois essa previsão do fluxo de caixa que você vai ter. O que acontece, né? Existem notas e faturas que a gente recebe depois que você já teve a prestação de serviço, por exemplo. Então, no nosso caso lá era cooperativa, por exemplo. Então, a cooperativa... Mas tem outros casos, né? Plano de saúde é um caso, estou tentando lembrar alguns aqui, mas existem casos que vem a nota depois da prestação de serviço. E aí você vai pegar essa nota aqui e você vai lançar ela lá também. E aí, no caso, você vai ter tido um pagamento anterior, no caso. Então, você tem que fazer uma provisão no seu contas a pagar. Então, o que você faz? Você lança, tem algumas formas, se for planilha é mais fácil de fazer, lança numa coluna lá o seu contas a pagar, sei lá, Unimed, por exemplo. Então, você vai lançar lá a Unimed, mais ou menos o valor que você tem, porque você sabe que mais ou menos naquela data você vai ter uma fatura para pagar e depois você recebe a nota fiscal e só confere uma coisa com outra lá. Então acontece isso e geralmente você faz a provisão para esse tipo de coisa. Aqui terminamos o contas a pagar. Depois do contas a pagar, a gente tem no dia o lançamento no banco, né?
Hoje em dia já tem sistemas que fazem isso de forma automática, então, ou seja, se você já tem ele lançado lá no seu contas a pagar, você vai tirar um arquivo do lado de dentro do seu sistema, ele já integra com o seu banco e já lança lá no banco para alguém autorizar, certo? Ou isso é feito manualmente, então a pessoa vai lá, do financeiro, vai lançar a conta por conta dessa lá no banco, certo? Então aqui, o que tem que ter atenção é o seguinte, como que está o acesso. O padrão de acesso, né, vamos dizer, eu sou o dono, eu tenho uma pessoa que trabalha no financeiro me auxiliando. Então você tem que entrar no banco, cadastrar um usuário para essa pessoa específico para fazer esse tipo de operação e aí você vai determinar o que ela pode fazer e o que ela não pode, né? E é muito importante que tenha o nome dessa pessoa lá. Por quê? Porque depois você consegue consultar, né, caso aconteça alguma coisa, se foi você que lançou, se foi a pessoa que lançou, imagina, daqui 6 meses você vai pensar numa conta lá que aconteceu algum problema, você consegue ver o histórico dela e quem foi que lançou. Se você libera só a sua senha para fazer tudo, acaba tendo um problema maior. Então, é bom sempre olhar essa questão do acesso de alçada, o que a pessoa pode fazer e o que ela não pode. Fez o lançamento no banco, próximo passo é autorização. Então, é feito, né, a aprovação lá no banco. Uma coisa importante que eu sempre falei lá na empresa sobre isso é o seguinte: o dono, eu entendo que é ele que tem que autorizar isso aqui, tá? Existem casos que eu já conheço de pessoas que liberam até R$2.000, alguém lá do financeiro pode fazer, você pode determinar dessa forma. Eu sempre preferi eu mesmo autorizar, porque eu sempre considero que eu sou a última barreira, que se acontece algum erro aqui, eu ainda conseguia barrar, né? E acontece, tá? É humano e acontece às vezes de lançar algum valor errado, de vir, às vezes lançar 2 boletos iguais, num dia e em outro, então eu ainda era a última barreira para que isso não passasse. Então muitas vezes eu questionava, falava, chegou aqui falando, mas espera aí, o que é essa conta aqui que está lançada de tal valor? Aí eu perguntava para a pessoa que fazia isso aqui e ela me falava, não, é isso, ok, entendia e autorizava. Caso, né, tivesse algum problema, aí eu pedia para excluir essa conta e aí verificava lá o que precisava ser ajustado aqui no processo anterior, que às vezes não foi feito, né, da forma que era o padrão, certo? Então, essa questão eu acho que o dono tem que ter uma atenção com relação a isso e não só de chegar lá e autorizar tudo, mas sim de olhar as contas, que é bom realmente evitar problemas aqui e sempre certificar de que se tem algum problema, alguma coisa que passou batido, então você tem a oportunidade de educar, né, o seu time para que faça da forma correta. Certo? Aqui ainda tem a questão da autorização, que é o seguinte: de forma geral, é um dilema, né? Se você confere ou se você confia. Porque você tem a pessoa ali, né? Se você tem a pessoa contratada para isso, claro que você precisa ter confiança nessa pessoa, para que ela faça esse tipo de serviço, que é uma informação sigilosa da empresa e tudo. Então, ou seja, você precisa ter confiança nessa pessoa, mas a questão da conferência é sempre importante, sempre importante, porque você sempre consegue certificar se está sendo feito da forma correta e, claro, essa pessoa às vezes tira férias, faz alguma coisa, você sabe o que está acontecendo dentro do financeiro, você não fica perdido e evita fraude, evita várias coisas assim. Eu estou comentando isso, eu nunca tive esse tipo de problema não, mas eu já conversei com várias pessoas que são donos de negócio que tiveram problemas com isso, tá? Então, depois disso, um passo muito importante que é feito, se chama conciliação. O que é a conciliação, né? Ou seja, foi feito o pagamento, certo? Foi feito o pagamento, e aí você tem que fazer o quê? Uma baixa desses pagamentos dentro do seu sistema, do seu RP, da sua planilha. Então você tem que entrar lá e conferir, olha, foi pago, vai entrar no extrato, verifica se foi pago, então você vai verificar, ó, eu tive R$100 de débito aqui no meu extrato nesse dia, tive R$100 de débito aqui no meu sistema, na minha planilha, então bateu, certo? Mesma coisa, a conciliação é feita no contas a receber, ou seja, algum cliente te pagou tal valor
você vai olhar lá, ó, tal cliente pagou, e aí eu vou baixar lá meu contas a receber. Então, aquele cliente que estava em aberto no meu sistema não vai estar mais, vai estar baixado, certo? Esse ponto aqui é tão simples, né? Mas é uma das coisas mais importantes que eu vejo, né? Os donos de negócio falhando. Por quê? Porque se você não tem a conciliação feita diariamente, você vai ter problema, porque você não vai conseguir cobrar. Não consegue cobrar os seus clientes porque você não sabe quais clientes realmente pagaram, quais clientes não pagaram. Então, você já não consegue cobrar e aí você pode ter problema que à medida que você não vai cobrando, vai aumentando aí a dívida dos seus clientes com você, vai ficando sem caixa, certo? Você tem um problema de fraude, ou seja, a pessoa pode lançar alguma coisa ali, se você não conferiu, autorizou, acabou passando e pode acontecer isso, ou seja, isso evita, porque você consegue ver no sistema, foi tudo baixado, então se for lançada uma conta no outro dia, parecida com aquela do dia anterior, ou alguma coisa assim, você sempre tem a oportunidade de ver isso dentro do sistema, certo? Isso te ajuda muito com isso. O que isso te ajuda também? Evitar isso que eu falei, né? Contas de duplicidade, isso que acontecia muito. Muitas vezes lançava uma conta, eu autorizei e aí a pessoa baixou essa conta lá no dia. No outro dia, por algum motivo, o fornecedor mandou o mesmo boleto e chegou lá. Então eu conseguia entrar no sistema e dar uma olhada se tinha sido paga uma conta, conseguia consultar e aí eu questionava e aí a gente verificava que realmente já tinha sido paga a conta. Então facilita essa questão da consulta. Então a conciliação ela é muito importante mesmo, porque ela certifica que tudo está sendo feito da forma correta e te ajuda nessa questão de cobrança e de evitar problemas, né? E por último, depois que você fez a conciliação, você tem aqui uma das saídas que a gente tem, que é muito importante aqui, que é a demonstração de resultado. Ou seja, você fez todo o lançamento aqui, certificou que deu tudo certo, fez a conciliação, lançou no plano de conta certo, no centro de custo certo, você consegue gerar uma demonstração de resultado daquele mês do seu negócio, certo? E isso é muito importante porque você sabe se você está tendo lucro ou prejuízo dentro do seu negócio ali no mês. Depois você consegue desdobrar isso para cliente, para tipo de produto ou de serviço que você oferece. Então, você vê que são vários passos básicos que você precisa ter atenção em algumas coisas que vão te dar, né, uma ferramenta muito boa de gestão para você acompanhar aquilo ali. E é claro que isso aqui precisa ser montado de alguma forma, também vou fazer vídeo sobre isso, né, para mostrar para você como é que você estrutura isso dentro do seu negócio. E uma outra coisa, a última coisa aqui que é importante falar é o seguinte: data de competência e a data de emissão da nota, né? Isso aqui é muito importante, está bem claro aí, é bom você checar dentro do seu sistema, da forma que você está fazendo, é o seguinte: a emissão da nota fiscal é a data que é emitida e aí você vai ter uma data que chegou essa nota fiscal lá para você. Que geralmente, se ela veio depois, você recebeu às vezes o produto antes e você já entrou com isso lá. E também pode ter sido emitida anteriormente. E a data de competência é o quê? Eu tenho a competência de um mês aqui, vamos dizer mês de junho. Então, eu comprei um produto para eu vender aqui no mês de junho e eu vendi esse produto no mês de junho. Então, a competência, a emissão pode ser julho, pode ser maio da nota fiscal, não tem problema, mas você tem que inserir essa data de competência dentro do seu sistema, da sua planilha, na hora que você for entrar com a nota. Por quê? Porque a gente quer saber, no final das contas, quais são os resultados daquele mês de junho. Ou seja, tudo que eu comprei em junho, tudo que eu vendi em junho, por mais que eu vá receber depois, qual o resultado que aquilo me deu? Se foi lucro ou se não foi. Certo? Então, essa data de competência e de emissão é algo importante de você verificar também como que está sendo feito aí, porque muitas vezes em sistemas o pessoal só repete a data de emissão
repete lá e aí isso você vai ter alguns problemas com relação a isso, porque às vezes o resultado de um mês não vai estar correto, do outro mês às vezes vai ficar muito alto, outro vai ficar muito baixo, então é algo que precisa ter atenção, tá? Então é isso, esse vídeo aí para você ter uma ideia geral de como funciona, verificar no seu negócio aí esses passos, como que está funcionando e conseguir verificar algumas coisas que são importantes de verificar no dia a dia e também que preparam o seu negócio para crescer. À medida que o seu negócio for crescendo, se ele está bem estruturado dessa forma, você consegue ter muito mais tranquilidade de saber que a coisa está sendo feita da maneira correta e vai ganhando muito mais volume. Se você trouxer mais pessoas para trabalhar, tudo vai ficando mais fácil, até para ensinar outra pessoa. Tá bom? Esse vídeo espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa um like aí, se inscreva no canal, que a gente vai ter muito mais conteúdos assim para ajudar empreendedores. E é isso. Até a próxima.